Olha, bom dia a todos os telespectadores. Obrigado pela oportunidade de falar deste livro. Isto vem na sequência da minha tese de doutoramento defendida em 23 de novembro de 2018. Foi um percurso que começou em 2009 para percebermos os impactos que as recriações históricas têm em Portugal e não só. Fizemos uma análise de cerca de 120 eventos em que a matriz era a Idade Média como tema e depois decidimos, após, portanto, a defesa da tese de doutoramento, de editar um livro, precisamente para que possamos, de alguma maneira, comprovar que este tipo de eventos permitem a valorização e o desenvolvimento local dos territórios onde os mesmos são desenvolvidos. Em termos da metodologia, nós, portanto, efetuamos uma recolha de dados primários com entrevistas, com inquéritos e com investigação, quer a participantes, quer a residentes, que muitas das vezes nós não sabemos quais são os impactos que temos sobre os residentes que, portanto, de alguma maneira recebem este tipo de recriações, para que, de um modo geral, pudéssemos mostrar que este tipo de eventos tem um impacto muito forte nos territórios em diferentes matrizes. Para ter uma ideia, por exemplo, para organizar um evento desta dimensão, neste caso, por exemplo, a viagem medieval, envolve imensa gente, cerca de 1000 pessoas, portanto, diariamente a trabalhar no evento, para além de, durante o ano, já estarem várias artes e ofícios direcionadas para este tipo de eventos, que não só a viagem medieval, mas outros mercados e feiras que fazem um pouco de norte a sul do país. De certa forma, com este trabalho, é também mostrar que este tipo de recriações históricas contribuem para manter viva essa história de Portugal nas pessoas, nos portugueses, em quem se interessa por estas matérias e também em quem, naturalmente, não está à primeira vista interessado, mas que acaba por conhecer mais sobre a história de Portugal. É verdade, é uma forma de ensinar-nos história. Nós, de alguma maneira, ao realizarmos este tipo de eventos, estamos a valorizar o nosso património cultural, por um lado, a nossa história e, portanto, interligando-nos também com a atividade turística, que, no fundo, foi isso que eu pretendi também demonstrar, que este tipo de eventos são já um produto turístico que chama visitantes aos territórios. Mas nós temos de ter alguma atenção da forma como comunicamos a nossa história, porque imagine nós estarmos, em termos de gastronomia, a oferecer ao visitante algo que não tem a ver com a época histórica que estamos a recriar, estamos de alguma maneira a adulterar a própria história. Temos de ter esses cuidados, por isso é que eu sou um defensor acérrimo de cada vez mais haver um envolvimento da comunidade científica, aqueles que trabalham a gastronomia, aqueles que trabalham, por exemplo, o design, a moda, enfim, a própria música, para que nós, ao comunicarmos, ao ensinarmos, estejamos a ensinar de forma correta e que o nosso povo, o povo português, tenha orgulho na sua própria história e que saiba que realmente foi assim, ou muito semelhante, que se passou há 500 anos ou há 1000 anos atrás. Pelo meio desta recriação histórica e desta viagem medieval em Santa Maria da Feira, há também uma pandemia de Covid-19. É possível já, também neste contexto histórico, saber ou ter informações sobre que impacto isto teve neste evento? Este livro veio com 2 anos de atraso, portanto estava previsto para ser lançado em 2019, no final do ano, mas devido à situação pandémica que, como todas elas, apanham a humanidade desprevenida, portanto atrasou o seu lançamento. E então, durante este ato, decidimos aplicar inquéritos online a visitantes, a participantes e também a pessoas que, de alguma maneira, são residentes, para percebermos os impactos que o cancelamento deste tipo de eventos teve, portanto, quer nos grupos de animação, quer nos grupos de música, quer no grupo de atores, enfim, de facto os impactos foram brutais, obrigando a que muitas companhias, e eu recordo-me aqui das coisas que mais me sensibilizaram, foi perceber que uma das principais companhias dedicadas a este tipo de recriações históricas, a Vivarte, tinha praticamente, ou de alguma maneira, cancelado toda a sua atividade, mandando para o desemprego cerca de 30 colaboradores. Portanto, os impactos foram terríveis neste tipo de companhias de animação em termos da recriação histórica. Mas não nos podemos, e muitas vezes esquecemos, daquelas pessoas dos serviços gerais, daquelas pessoas que fazem montagens, daquelas pessoas, os carpinteiros, os
eletricistas, os peixeiros que estão... Há toda uma economia circular que funciona com este evento. Exatamente. Portanto, muita gente teve que emigrar. Eu conheço vários casos concretos que as pessoas tiveram que emigrar ou então tiveram que fazer um refresh à sua atividade principal, portanto, porque tinham que pôr pão na mesa para a sua família. Esperemos que 2022 nos traga, e já que estamos com essa esperança renovada neste final de 2021, nos traga de volta também a viagem medieval em Santa Maria da Feira como a conhecemos. Finalmente, quem quiser e tiver interesse, onde é que poderá adquirir este livro? O livro foi editado pela Liga dos Amigos da Feira, que é a editora e, portanto, sendo uma associação local, estará disponível na própria editora. Posso já adiantar que a tiragem de 2.000 exemplares está esgotada nesta primeira fase. Haverá uma próxima edição em que vamos apostar também no digital. Será em janeiro a sua apresentação, mas de facto a Liga dos Amigos da Feira ainda poderá ter alguns exemplares disponíveis. Ainda há margem para um presente de Natal. Exatamente. Para quem tiver interesse. De ressalvar que, como marcador do livro, temos um elemento identitário da nossa região, que é o marcador em cortiça, que, portanto, assinala esta edição, uma edição, como eu dizia, da Liga dos Amigos da Feira. Se quiser mostrar a capa do livro lá para casa, para Exatamente, quem está a ver. portanto, a capa e a contracapa são da autoria Puder levantar só um bocadinho de para pintores, melhor. São da autoria de um pintor radicado na Suíça, natural de Santa Maria da Feira, Eduardo Pinho. Os separadores também são pinturas do saudoso mestre António Joaquim e de Germano Santos. Portanto, são estes elementos que, de alguma maneira, caracterizam este livro, como eu dizia, que teve o patrocínio e o apoio da Câmara Municipal, da União de Freguesias de Santa Maria da Feira, Espargo, Travanca e Sanfins, do CEGOT da Universidade de Coimbra. Portanto, foram todas estas entidades que apoiaram a edição deste livro. Roberto Carlos Reis, muito obrigado por ter vindo à manhã informativa do Porto Canal. Foi um gosto recebê-lo aqui. Muito obrigado. Obrigado também ao Porto Canal por esta oportunidade. Muito obrigado, bom dia.